Olá pessoal, o Dia dos Pais está aí e eu decidi gravar um vídeo para ajudar essa homarada toda a cuidar mais da saúde. Então eu vou dar dicas aí de bem-estar e de saúde para os homens. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, vou falar um pouquinho aí de doenças de pele que são muito mais frequentes nos homens e tem dica caseira nesse vídeo. E daí na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre bem-estar e saúde do homem num esquema mais geral, não só falando de dermatologia, porque esse Dia dos Pais merece ser completão e os homens merecem um vídeo de atenção para eles. Vamos lá? E eu vou começar falando de um problema que é praticamente exclusivo dos homens, que é a foliculite da barba, que é quando a barba bem aqui em geral começa a encravar, ou aqui em cima mesmo também. E aí começa a dar umas bolinhas vermelhas, toda vez que o homem se barbeia, os pelos encravam e dá umas bolinhas parecidas com acne, só que elas são só localizadas na região da barba. O homem não vai ter essa acne também na bochecha, nariz e testa, onde que é comum. Então a gente classifica isso daí como uma foliculite da barba, que é causada pela necessidade dele se barbear, aí muitas vezes por conta de trabalho e tudo mais. E a dica que eu dou para esse problema, se você puder, é claro, é não passar a Gillette mesmo. Dá preferência para aquelas maquininhas de barbear que deixam a barba ainda um pouquinho comprida, com 2 milímetros. Se você puder, isso costuma resolver o problema. Se você não puder e tiver que realmente passar a Gillette todo santo dia, a dica que eu tenho é: na região onde mais encrava, que em geral é essa região aqui onde a camisa fecha, onde tem a gravata e tudo mais, tentar fazer uma depilação definitiva, tá? A laser. Porque daí você tira definitivamente os pelos aqui, continua com o resto da barba e essa região que é onde a mais encrava acaba ficando resolvido o problema. Se ainda assim não resolver o seu problema com essas dicas, aí o ideal é você procurar mesmo um dermato que vai te passar alguma medicação, alguma coisa para evitar que esses pelos encravem quando você se barbeia. Então essa é a minha dica para o problema número 1, a foliculite da barba. Aí um problema número 2 que os homens procuram muito a gente no consultório é a calvície, né? Aquela boa e velha queda de cabelo do homem, que em geral começa aqui com as entradas ou começa com a coroinha e vai fazendo aquele caminho até que a coroinha, a região frontal aqui, as entradas se emendam e formam uma coisa só. A minha dica número 1 é não esperar chegar nesse estágio tão avançado para se tratar. Se você começou a ter a entrada ou começou a ter a coroinha, já procura logo ajuda, porque isso tem tratamento. Só que tem que ser tratada precocemente, porque é aquilo que eu falo. O fio de cabelo morto a gente não revive, mas aquele que está só enfraquecidinho, com medicação a gente consegue fazer voltar a crescer. E se isso é incômodo para você, você busca tratamento. Tem homem que nem liga, tem homem que até fala que é dos carecas que elas gostam mais, então se isso não é incômodo também não precisa tratar. É uma evolução natural, não causa problema nenhum para a saúde. Mas se é um incômodo para você, procure o tratamento quanto antes, que daí tem tanto tratamento na forma de loção, como tratamento via oral, várias coisas modernas, tem tratamentos que podem ser feitos em consultório e tem até transplante capilar. Esses são temas um pouquinho mais avançados, a gente não vai entrar nisso aqui, mas a dica é: procure tratamento cedo, porque isso tem tratamento sim, e algumas quedas que foram parciais são até reversíveis. Agora, a queda que está muito avançada, aí é mais difícil mesmo. Então, quanto antes, melhor. Terceira coisa que é muito comum nos homens, mulher também pode ter, mas é mais comum nos homens, é a dermatite seborreica. O que ela é? É quando você apresenta muita oleosidade ou no couro cabeludo ou aqui no rosto e apresenta uns focos de descamação e vermelhidão. Então no rosto o homem acaba tendo um pouquinho de descamação e vermelhidão aqui em volta do nariz, na região da barba, do bigode, às vezes até na sobrancelha, fica parecendo uma caspinha. E no couro cabeludo é caspa mesmo. Se você tem caspa, isso é dermatite seborreica. É uma dermatite, uma irritação da pele pelo sebo. O sebo na pele pode irritar a pele. E aí, tanto no couro cabeludo quanto no rosto, alguns homens têm até aqui, se eles têm muito
pelo na região do tórax, acaba tendo essa dermatite seborreica com umas manchas até aqui. E aí a minha dica para você começar a tratar é tentar usar um shampoo desses anti-caspa de supermercado mesmo, ou esses bem simplesinhos de farmácia. Usa o shampoo, deixa ele 5 minutos fazendo efeito nessas regiões onde está tendo a dermatite e depois enxágua. Faça isso aí durante um mês, geralmente melhora a maior parte das dermatites seborreicas. Outra coisa é não se estressar demais, porque a dermatite seborreica piora muito com estresse. Então levar um ritmo de vida mais lightzinho, sem muito estresse, eu vou falar disso mais pra frente também. E outra dica é não tomar banho muito quente. O banho muito quente, tanto para o couro cabeludo quanto para dermatite no rosto, piora muito. Deixa mais vermelho e mais descamativo. Então essas são as minhas 3 dicas para dermatite seborreica. Se você ainda fizer isso e ainda continuar com a dermatite seborreica atacada, aí é hora de procurar um médico mesmo, tá bom? Porque talvez precise ser investigado, ver outras possibilidades e outros tratamentos para essa dermatite. Outro problema muito comum nos homens, aliás, é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, são as micoses de virilha no pé e na unha, tá? O homem, por ter mais sudorese, ter um corpo um pouco mais quente e suar mais, fica com essas regiões mais úmidas e quentes. Úmido e quente é bom para desenvolver fungo, e fungo vai dar a micose. Então o homem muitas vezes tem aquela coceira na virilha, outras partes ali também que todo homem sabe o que eu tô falando. Às vezes tem um corte lá no pé, no meio do dedo, sabe que forma um cortezinho assim, ou uma descamação com umas bolinhas no pé, umas bolinhas d'água. Isso em geral não é ácido úrico, tá, gente? Isso em geral é micose. E aí precisa tratar, tá? O tratamento, óbvio, não adianta falar aqui, vocês precisam ir no seu dermatologista, mas uma dica importante que eu vou dar aqui para vocês é secar muito bem essa região após o banho, ou após a prática de esporte, tomar uma ducha e secar, e usar roupa de algodão. Para secar, uma dica legal que eu dou é: pega o secador de cabelo de alguém aí da família, no frio, não coloca no quente não, e usa para secar depois do banho. Tanto a virilha quanto os pés, isso vai ajudar a controlar a micose. E de preferência usar tanto meia quanto cueca de algodão. O algodão deixa o suor evaporar melhor, não mantém o suor ali como outras cuecas e meias de tecidos sintéticos, lycra e outras coisas. Evitem isso porque isso piora a micose. Se você já toma esse cuidado e ainda assim está sofrendo com esse problema, aí precisa de buscar um dermatologista para tratar o fungo e melhorar de uma vez. Não fique se automedicando com umas pomadinhas que o pessoal fala por aí, que tem corticoide, que tira a coceira rápido, mas acaba alimentando o fungo, a coceira sempre volta e uma hora você vai ter uma micose mais forte e começa a desenvolver até estrias e outros problemas nessas regiões. Então não se automedique, é minha outra dica. Um problema que eu quero emendar, já que a gente falou aí de micose falar, é o que popularmente se conhece como pano branco, ou que são aquelas manchinhas, umas bolinhas ou branquinhas ou escuras, geralmente nas costas e aqui no tórax, que são mais comuns nos homens, mais mulheres também têm, mas é mais comum no homem, e que geralmente ficam mais visíveis, mais evidentes depois que você toma sol. Elas podem aparecer mesmo sem o sol não é obrigatório, mas geralmente depois do sol ela fica mais visível, porque uma parte da pele bronzeia e onde tem essas manchinhas não bronzeia. Isso o pessoal chama de pano branco, o nome médico disso é pityriase versicolor, tá? E é um fungo também, por isso que eu emendei já logo nesse papo de micose. É um fungo, também precisa de tratamento, tá? As dicas que eu dei ali para o fungo da virilha e do pé são as mesmas, mas uma outra dica que eu tenho especificamente para essa micose aqui é usar a bucha vegetal para tomar o banho. Sabe aquela bucha vegetal natural? Você tomar banho e esfregar essas regiões com essa micose ajuda um pouquinho. Óbvio que provavelmente não vai resolver, você vai precisar também de medicação. Mas isso é uma dica do que você pode já ir fazendo em casa para ajudar a melhorar essa micose. E aí depois que você faz o tratamento com o teu médico, já tratou ali o fungo, tomar um pouquinho de sol, isso é uma das raras vezes que dermato manda tomar sol, hein? Tomar um pouquinho de sol vai fazer repigmentar essas manchas, então tá aí mais uma dica. Não adianta tomar o sol sem ter tratado o fungo, tá, pessoal? Senão as manchas vão continuar, mas depois que você trata, um solzinho vai bem e é com liberação médica dessa vez, tá bom? Vamos lá para mais um problema muito comum e que incomoda muitos homens, que é o excesso de sudorese e pior quando essa sudorese tem odor forte, o cheiro muito forte. Isso tem um nome, tem 2 nomes. O excesso de sudorese chama hiperidrose e quando ela tem um odor desagradável chama bromidrose, tá?
Essas duas coisas são aí problemas de sudorese, quando incomodam, né? E tem tratamento. O tratamento passa por várias coisas. Quando você vai ao médico, ele vai tentar diminuir a sudorese com medicações, desde desodorantes manipulados até outras medicações, e até mesmo tentar cessar essa sudorese com procedimentos como botox nas axilas. Sim, botox nas axilas para diminuir a sudorese e o odor. Mas antes de você chegar lá, se você quiser tentar uma coisa para diminuir o odor, não diminui a quantidade de suor, mas pode diminuir o odor. É uma dica antiga, mas que funciona, que é aquele leite de magnésia que a gente geralmente toma para o estômago, para queimação. Você pegar um pouquinho, bem pouquinho, menos que uma colher de chá, colocar no dedo e espalhar na axila como se fosse um desodorante todo dia depois do banho. Por quê? Porque o leite de magnésia tem o pH muito alto, né? O pH alcalino. Vocês da Sabesp sabem bem que vocês cuidam da água e do pH, né? Tem o pH alcalino. E ao mudar o pH colocando ele na axila, você causa um ambiente que não é muito favorável para proliferar a bactéria que dá o cheiro na axila. E aí você trata parcialmente aquele cheiro na axila. Se isso ainda assim não resolver, hora de buscar o médico, hora de buscar o dermato. Um outro tema interessante aí para os mais da academia, marombeiro, tudo, é a acne que o homem tem quando toma suplementos de academia. Esses suplementos podem ser desde um simples whey protein, né, aquele suplemento de proteína à base de leite, até aqueles que fazem umas coisas que não é todo mundo aí que concorda, que é tomar anabolizante, a famosa bomba. Nos dois casos pode dar acne e o homem acaba sofrendo mais por isso do que a mulher. Tem mulher que faz isso também, mas é muito mais comum no homem. E aí a dica número 1 é, se você está fazendo isso, primeiro para com o problema, para com a causa, tá? Para com whey, para com a bomba, para poder tratar essa acne. E procura um dermato também, porque isso já é um indício de que está acontecendo alguma bagunça ali nos teus hormônios e essa acne de quem está tomando suplemento, hormônio, costuma ser uma acne mais no tronco, então peito, costas, pega rosto também, mas costuma deixar muita mancha e cicatriz. Então toma cuidado que às vezes você vai deixar a tua pele marcada para sempre. Essa é a minha dica. Se você já parou o whey, já parou qualquer outro suplemento que estava usando e ainda está com acne, hora de procurar o dermato. Bom, eu puxei a sardinha para minha área de dermato, mas eu vou falar um pouquinho também sobre saúde e bem-estar no geral, é meu papel como médico, e dar umas dicas aí para vocês no trabalho de manter o bem-estar e algumas dicas com coisas simples que vocês podem fazer no dia a dia que vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Eu vou enumerar elas aqui uma por uma. Primeira coisa, durante a jornada de trabalho, tanto faz se você está em home office ou se você está no presencial, já voltou ao normal, sempre faz de hora em hora um intervalinho. O chefe não vai ficar bravo não, porque isso faz parte da saúde laboral. Então, de 1 em 1 hora, levanta, vai no banheiro, depois vai tomar um café, dá uma caminhadinha longa de hora em hora. Não sei se vocês lembram, mas pelo menos na escola, de hora em hora tinha um intervalinho lá de uma aula para outra, que era para as crianças recuperarem ali a concentração, darem uma respirada e ir no banheiro. Não é porque a gente virou adulto e foi para o mercado de trabalho que isso tem que parar. Continua com esse hábito de fazer um intervalinho de hora em hora para fazer a circulação andar na perna, para esticar um pouquinho as costas, sair de alguma posição que você está ali muito na frente do computador ou numa posição repetitiva no trabalho. Sai, toma um café, vai no banheiro, alonga, volta para o trabalho e você vai estar produzindo mais, não menos, tá? Então, se o seu chefe falar que está produzindo menos, não é não. Quando você volta, você recuperou a concentração, deu uma oxigenada, você vai produzir mais, com certeza. Segunda dica é, se você vai fazer esses intervalos de hora em hora, leva você mesmo um lanchinho. Pode ser uma barrinha de cereal, pode ser uma fruta que você goste, ou castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, alguma coisa para no meio da manhã e no meio da tarde fazer um pequeno lanchinho. Isso é bom para o metabolismo e se você faz isso no meio da manhã, você não vai chegar com tanta fome no almoço. Se você faz isso no meio da tarde, você não vai chegar com tanta fome no jantar. Então faz esses pequenos lanchinhos aí no meio da manhã, no meio da noite, leva o que você mais gosta, come isso num dos intervalos, que isso vai melhorar o teu metabolismo e deixar você com menos fome no almoço e no jantar. Terceira dica de saúde, essa é meio batida, mas tem gente que ainda não sabe, é fazer exercício físico. No mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos cada vez.
Se você concentra toda a sua atividade física só no fim de semana, não conta como, tá? Então, Falar, eu faço 6 horas de futebol com os meus amigos no domingo. conta como um dos 3 dias, tá? Esse conta como um, mas você tem que fazer outros 2 dias. Porque ter essas 3 vezes na semana é importante. Óbvio, se você consegue fazer mais vezes na semana, mais tempo, melhor ainda. Mas esse 3 vezes por semana, 30 minutos, é o mínimo para ter uma saúde boa aí, controlar um pouquinho da pressão, diabetes, evitar essas doenças e muito controle do estresse. O estresse que a gente tem tanto, quando você faz esse exercício, dá aquela oxigenada, libera umas substâncias legais no cérebro e é até um pouco antidepressivo. Então, dica quente. Outra dica importantíssima, que eu sei que tem gente que vai rir, vai falar que é muito difícil, mas que é muito importante mesmo, gente, diminui mortalidade, diminui outras doenças, é dormir. A gente tem esquecido de dormir e dormir com qualidade, sem ser interrompido por celular, sem ser aquela noite entrecortada e sem dormir poucas horas. O ideal é dormir 7 a 8 horas por noite. Tem gente que vai falar que é impossível, mas se esforça o máximo para conseguir isso, porque essas horinhas a mais de dormir vão te alongar muitos anos de vida, vai desestressar, vai melhorar a sua produção, tanto pessoal, na vida pessoal com outras pessoas, quanto no trabalho, vai diminuir a chance de você ter pressão alta, diabetes, colesterol e outras doenças aí do mundo moderno que fazem muito mal e que você previne com essas coisas que eu tenho falado. Quinta dica de bem-estar é beber água. Beber 3 a 4 litros de água por dia. E a dica que eu tenho aqui é: essas garrafinhas que vocês compram de plástico mesmo descartável, tem de 600 ml, tem de 1 litro, enche ela no começo do dia e vai batendo a meta. Esvaziou a de 1 litro, enche outra. Esvaziou mais uma, enche outra. Esvazia a terceira, já bateu a meta de 3 litros. Se esvaziar mais uma, bateu a meta de 4 litros, que é o ideal para um homem aí de uns 70, 80 quilos, essa é a média, 4 litros. E lembrando que o consumo de água deve ser maior quanto maior o peso. Então, se você é maior, 2 metros de altura, pesa 100 quilos, tem que ser mais água, 5 litros. Se é menorzinho, pode ser menos, 3 litros, porque a quantidade de água é proporcional à altura e ao peso. Então, muito importante aí para a saúde dos homens, porque os homens também sofrem mais com pedra no rim, essas coisas, e precisam sim dessa água todo santo dia. E óbvio que eu não ia deixar de falar mais uma dica de dermato, que é usar filtro solar. Principalmente quem trabalha muito fora do escritório, em campo mesmo, na rua, seja em obra, seja em qualquer outro trabalho, o filtro solar. E se você trabalha mesmo dentro do escritório, passa o filtro solar no dia a dia, cria um hábito igual escovar dente. Você não deixa de escovar o dente se você está em casa ou se você vai sair de casa. O filtro solar é a mesma coisa. Você passa todo dia, independente se você vai ficar dentro de casa, em home office, se você vai para o escritório ou se você vai trabalhar na rua. Tem que ser um hábito, tá bom? E o filtro aí, recomendado pela Sociedade de Dermatologia do Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é no mínimo um FPS 30, tá, gente? Para o nosso país, aqueles FPS 15 não servem, tem que ser mais alto, tá bom? Essa dica de dermato. E agora minha mensagem aí de coração para vocês pelo Dia dos Pais, para finalizar. Depois desse tempo crítico que a gente viveu aí no último ano e meio, com pandemia, a maior parte das pessoas no início deu aquela desacelerada, né? Mesmo quem não parou, os serviços essenciais não pararam, também deram uma maneirada ali. Outros ficaram em home office, deram aquela desacelerada. E isso tirou a gente daquela estafa do trabalho, daquele excesso de trabalho que deixava a gente meio esgotado, até um pouco dopados, vamos dizer assim, de tanto trabalho, e trouxe de volta a gente para se enxergar, para enxergar a nossa família, e ver que coisas importantes a gente tem deixado para trás nessa correria do dia a dia. Então essa pandemia foi muito ruim, ela levou muitas vidas de pessoas amadas, ela fez muito mal aí para negócios, para economia, para tudo, mas de tudo que é ruim a gente pode ainda aprender e tirar coisas boas. E um aprendizado que eu tive, que eu queria compartilhar com vocês, é: não vamos esquecer, nessa desacelerada que a gente deu na pandemia, de olhar para nós mesmos, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família, lembrar que a gente não está aqui para viver, para trabalhar. A gente só trabalha para viver, para ajudar ali nas coisas, tá bom, gente?
Então lembra de dar aquela desacelerada, mesmo agora com essa retomada das atividades normais que estamos, graças a Deus, tendo depois da vacinação, tudo voltando ao ritmo. Não vamos voltar àquele ritmo de antes, volta num ritmo mais light, um ritmo que respeita a sua saúde, que respeita a sua dignidade, que respeita a sua família, no qual você não se desgaste demais e tenha tempo para dormir, para beber água, para tomar o café, para cuidar da sua saúde e para viver a vida com prazer, que é por isso que a gente está aqui. E eu desejo para vocês, homens, um feliz Dia dos Pais, mesmo para aqueles que não são pais ainda, são filhos, então sabem o que é ter um pai. E para as moças, mulheres que estão assistindo esse vídeo, para os seus maridos, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, alertem eles, porque as mulheres sempre ajudam os homens a cuidarem da saúde. Eu vejo muito isso no consultório, são elas que arrastam eles para as consultas, por isso vocês são muito importantes também nesse Dia dos Pais. Se ficou alguma dúvida sobre algo que eu disse aqui, me escreve lá no Instagram e no Facebook. Obrigado e até a próxima vez.